Abril, a repórter Luísa Vaz foi acompanhar a situação da linha de ônibus 2708/10, que sai do Jardim Lajeado e vai até o metrô Itaquera. Essa reclamação chegou pela hashtag BDSP, dizia que os intervalos entre os ônibus eram muito superiores ao indicado no site da SP Trans, que dizia que era de 5 minutos. 5 minutinhos. Vamos rapidamente recordar a reportagem? Veja aí, ó. É horrível essa linha, é simplesmente horrível. A linha 2708-10. A gente ficou 20 minutos no ponto esperando para conseguir embarcar. E na hora de embarcar, a gente tem até a imagem para mostrar para vocês. O ônibus está tão cheio que o motorista não conseguiu ver que eu ainda estava embarcando. A porta chegou a bater em mim. Aí o pessoal gritou, a gente chamou a atenção. Ele precisou abrir de novo a porta para que eu embarcasse. Agora já faz mais ou menos uns 5 minutos em que ele não está mais nem parando nos pontos, porque não tem condição de embarcar. Aí o resultado, tá todo mundo mega estressado aqui dentro. Passageiros, motoristas, tem bate-boca, é um estresse danado. Vai vendo só. Imagina. E aí a pergunta, você viu, a expectativa versus realidade. Será que a realidade chegou à expectativa? Em outras palavras, significa dizer, será que a realidade trata da verdade que a SP Trans fala? Será que a realidade da SP Trans existe? Porque senão fica só expectativa, 5 minutinhos. A gente tem Luísa Vaz aqui agora e vai contar pra gente há quanto tempo já está aí no ponto. Bom dia. Bom dia, Rodrigo, para você e a todos. Olha, Rodrigo, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que os intervalos estão de fato sendo respeitados, né? Desde o momento que eu cheguei aqui, eu estou monitorando o intervalo entre os ônibus. Eles estão passando no intervalo entre 5 e 7 minutos. A má notícia é que os ônibus continuam lotados. Há pouco passou um carro da linha 2708/10. Eu e o Thiago Guerreiro tentamos embarcar, mas não teve condição. Ele estava muito cheio, não tinha espaço pra gente. E isso que a gente ainda não tá perto do ponto final, que é no metrô Itaquera, né? Ainda tem muito caminho pela frente. Então o ônibus está lotado, não teve condição de embarcar. E vou falar para vocês que não é uma exclusividade da linha 2708/10 partindo daqui cheia. Olha aqui como tá partindo essa outra linha, ó, 200910, que vai até a estação Guaianazes, a estrada de Guaianazes. Também sai cheia daqui. E, especificamente dessa linha que a gente está tratando hoje, reforçando, a 2708/10, ela costuma vir em carros pequenos. E ela, ó, Guerreiro, é aquela ali. O ônibus acabou de parar. Esse é o maior carro da linha que passou até agora, ó, e não é um carro grande. Geralmente ele passa em micro-ônibus. Vamos tentar embarcar nessa? A gente vê que é uma linha sem cobrador. Bom dia, podemos embarcar? Vamos lá, licença, bom dia. Ó, a gente já começa mostrando um problema. O ônibus em péssimo estado de conservação, bom dia. E mesmo sendo um carro maior, ele já está bastante cheio. Mas o ônibus que passou antes desse é um micro-ônibus e a gente realmente não conseguiu embarcar. Não tinha espaço para mim, para o Guerreiro e para a câmera. Não dava. Vamos aproveitar que a gente embarcou e conversar com os passageiros dessa linha. Bom dia, a gente está ao vivo no Bom Dia São Paulo. A senhora pega essa linha todos os dias? Não, eu não moro pra cá. Ah, tá esporádico. Isso. Ah, então tá bom. Tá bom? Obrigada, tá sentadinha, tá tranquila. Vamos falar com a turma que tá aqui do outro lado, então. Bom dia, tudo bem? Me conta uma coisa, como que é essa linha? É sempre bem lotado e um pouco demorado também. O intervalo continua ruim, porque a gente esteve aqui em abril e a gente chegou a esperar 20 minutos pelo ônibus. Hoje, pelo que eu estava monitorando, tá dentro do prazo, mas é uma sorte que a gente teve. É uma sorte. Demora mais ou menos quanto tempo? Acho que de 15 minutos, mais ou menos, uns 15 minutos. 15 a 20 minutos. Bom, então a gente vai... Obrigada. E às vezes não dá pra gente entrar. Pois no é. ônibus também, vem sempre bem lotado. A gente já testemunhou isso. A gente vai fazer então o percurso até o metrô de Itaquera, conversando com o pessoal e daqui a pouco a gente conversa de novo. Combinado? Rodrigo, Glória? Tá combinado. Vamos ouvir outras pessoas, né, que pegam a linha com frequência para saber se esse intervalo de hoje é uma particularidade do dia de hoje, com a nossa presença aí rodando por essa linha, ou se realmente de abril para cá vem melhorando. Esperamos que sim, que daí pelo menos parte do problema já está resolvida. Que é a questão do intervalo. E depois é tentar melhorar. Será que não dá para ser um ônibus maior? O trajeto que é feito, o ônibus faz a curva, se for maior? Por que é o ônibus pequeno?
já que tem tanta gente que precisa usar. Esse daí é grande, o outro é pequeno. Então, por que essa variação, né, no tamanho do ônibus, se é a mesma linha? Esse é o único negócio nessa vida que você tem cliente e você não trata ele como cliente. Esse é o único negócio que você tem gente querendo comprar o seu serviço e você não vende com qualidade. É né? verdade. É uma coisa impressionante isso. Você tem gente querendo usar, você tem a pessoa querendo pagar, você tem tudo ali do ponto de vista de negócio, de comércio, de serviço. Só que, pô, quem presta o serviço parece que não quer. Inclusive a gente falou, né, ao longo da semana passada, ou foi dessa semana, eu não me lembro agora, ao certo, sobre aquela linha que saía do Terminal João Dias e ia até o Hospital das Clínicas, que foi extinguida. Isso. E o pessoal tem que fazer baldeação. Foi essa semana, né? E aí tinha lá uma quantidade grande de passageiros que usavam a linha, não sei se eram 3.600. 6 mil, você falou para mim. 6.000? Chegou muito tarde, a nota da SP-Trans chegou pra gente depois do jornal, você estava comentando comigo aqui. Isso. 6 mil pessoas por dia usando a linha. E aí a gente questiona por que extinguir uma linha com esse número de passageiros tão grande e colocar o pessoal naquele aperto que a gente viu, já que o pessoal conseguia ir num certo conforto, né, numa certa tranquilidade até o hospital. E depois tem que fazer baldeação e ainda ir num aperto como esse que a gente viu agora. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a Luísa Vaz. Obrigado. Vamos conversar com a Luísa Vaz novamente? Vamos lá, ela está numa linha de ônibus da zona leste da capital. Isso aí, gente. Eu tô na linha 2708/10, que sai do Jardim Lajeado e vai até o metrô Itaquera. É uma linha que a gente já conhece faz um tempo. A gente esteve aqui em abril, a linha muito cheia, com um intervalo grande entre um carro e outro. E hoje a gente percebeu que o intervalo tá um pouco melhor, mas para embarcar foi difícil. A gente tem até uma imagem aí para mostrar para vocês, porque nós tentamos embarcar no ônibus anterior a esse em que estamos. Mas estava tão cheio, que eu, o Thiago Guerreiro e os equipamentos não coubemos. Era muito cheio mesmo. Isso porque boa parte dos ônibus que operam nessa linha são micro, são daqueles pequenininhos. E aí eu vou conversar aqui com a Daniele, que pega o ônibus todo dia. Daniele, esse espaço todo que eu tenho aqui no corredor é uma sorte, né? É uma sorte, geralmente ele não existe. Sempre muito lotada. Hoje a gente reparou que os intervalos estão mais curtos que os que a gente observou em abril, que a gente chegou a ficar 20 minutos esperando no ponto. Realmente melhorou esse intervalo entre um carro e outro ou também foi sorte? Tem dias que é sorte, mas a maioria das vezes o intervalo geralmente é isso mesmo. Sempre é muita demora para sair a lotação. E conta para o pessoal que está em casa como é no fim da tarde. Depois das 6 é muito pior. As filas são enormes, a gente fica muito tempo de espera. Já fiquei 40 minutos esperando uma lotação. Essa aqui é 2708/10. Sim. E o senhor também disse que é bem ruim essa linha, né? Sim, todos os dias é superlotação, demora, né? A gente fica um longo tempo esperando, principalmente lá no terminal, na saída, próximo ali a Marabras. Às vezes formam filas imensas e não chega a lotação. Quando está chovendo, pior, que é descoberto. Aí a gente fica embaixo da chuva, esperando a lotação chegar. Olha, e outra coisa que a gente observou aqui nesse carro especificamente, eu já vou até falar o número porque eu sei que depois a SP Trans pergunta, é o 36059. Olha a imundícia. Ele é muito sujo e não tem ar-condicionado, acho que o Thiago Guerreiro consegue mostrar para vocês, chega a ser encardida a parte que tem a luz ali, é perto da porta, a gente ouve muito bate-lata, vidros sujos, e o pessoal disse que também isso não é uma exceção dos carros que operam nessa linha, não é esse aqui especificamente que está ruim. Em geral, falta manutenção nos carros dessa linha 2708/10, é isso que dizem os passageiros. Rodrigo. Bom, se tiver a empresa, conta pra gente, sempre bom também o nome da empresa, porque do ponto de vista de fiscalização, bom, ar-condicionado também já não tem, ó. E do ponto de vista de fiscalização, não tem que funcionar assim, né? Tem que a gente ficar mostrando aqui o número do ônibus, saber qual que tá ruim para ir lá fazer a limpeza dele, né? Não, porque isso é papel da SP Trans. E a prática comum é que todas as empresas tenham ônibus em condições, né? Sem dúvida. E a fiscalização é papel da SP Trans, né? Hoje, a Luísa falou que os intervalos estão de 5 em 5 minutos, mas pelo que a gente ouviu por parte dos passageiros, não melhorou desde abril. Vaz, naquele ônibus que tem muita gente dizendo que hoje tem mais ônibus, aí o intervalo está de acordo com a expectativa. Pois é, tá meio diferente do tradicional. Luísa, começa você, que faz tempo que não falamos.
Pois é, olha, a gente chegou no terminal de Itaquera, a gente trocou de ônibus e antes de desembarcar eu quero mostrar para vocês assim, ó, é mais um ônibus numa condição muito boa, sujo, sem manutenção, faz bastante barulho. Eu e o Thiago Guerreiro pagamos a passagem porque estava muito cheio, a gente não conseguiria passar pela catraca, aí o motorista rodou lá e a gente pode descer por aqui. Chegando no terminal de Itaquera, ó, os ônibus são da Transunião, é a Transunião que opera essa linha 2708/10, que sai do Jardim Lajeado e vem até o terminal de Itaquera. E enquanto a gente trocou de carro e ficou num dos pontos esperando, eu e o Thiago Guerreiro observamos que começaram a passar vários ônibus maiores nessa linha. Justamente o que os passageiros nos disseram ser raro, né? Aí pode ser coincidência, pode não ser coincidência, mas o fato é que as reclamações que a gente acompanhou em abril desse ano, de que o ônibus demora a passar, não tem manutenção, os carros são pequenos e por isso eles ficam lotados, continuam depois de tanto tempo. É sempre bom a gente dizer que a gente nunca avisa qual a linha de ônibus que a gente vai pegar. A gente não avisa antes, né? Então, às vezes, o pessoal tem aquela sensação de que, por que vocês estão aqui? Aumentaram os carros. Não necessariamente. O que às vezes acontece, já ouvi isso de alguns passageiros, eles estão no ponto inicial e quando a gente entra ao vivo dizendo a linha que a gente pretende pegar, acaba mudando um pouco a logística. Mas o que a gente observou hoje na linha 2708-10 é que os carros continuam lotados, além de sujos e sem manutenção. Rodrigo e Glória. Ok, que resolvam, que mantenham como o dia de hoje, né, um intervalo no que deve ser. Porque, afinal de contas, é o que está colocado em contrato, que isso seja cumprido e que venha a outra parte que está faltando fazer, que é tudo isso que a Luísa acabou de colocar, né? É possível, não é?